E se tudo o que você achava que sabia sobre o misterioso Triângulo das Bermudas estivesse errado? E se, em vez de ser apenas uma zona perigosa, fosse um lugar que esconde algo muito mais perturbador, algo capaz de desafiar a nossa compreensão da própria história da humanidade? Antes de continuar, reserve um segundo para se inscrever no canal, deixar o seu like e assistir até o final, porque o que você vai descobrir pode realmente mudar a forma como você vê o mundo. Durante décadas, o Triângulo das Bermudas foi cercado por histórias inquietantes, quase lendárias. Aviões desaparecendo sem deixar vestígios, navios sumindo sem qualquer sinal de socorro, tripulações inteiras que pareciam simplesmente evaporar no ar. Muitas pessoas tentaram explicar esses eventos com fenômenos naturais, falhas humanas ou até teorias mais incomuns. Mas hoje, uma descoberta inesperada parece oferecer uma nova explicação, ainda mais estranha do que todas as histórias já contadas. Tudo começa de forma aparentemente comum. Uma câmera subaquática, enviada para as profundezas do Oceano Atlântico, estava gravando há poucos minutos quando algo estranho aconteceu. A cerca de 700 metros de profundidade, na famosa área entre Miami, Bermudas e Porto Rico, a tripulação do navio de exploração Ulisses ficou em silêncio. O que aparecia nas telas não se parecia com nada já visto antes. No fundo do oceano, a câmera revelou uma cena que parecia impossível. Um navio afundado, depois outro, mas o mais impressionante estava além disso. Enormes blocos de pedra, perfeitamente alinhados, com superfícies planas, ângulos definidos e formas geométricas claras. Nada estava espalhado, nada parecia desgastado pelo tempo. Tudo parecia organizado, como se tivesse sido colocado ali de forma intencional. A equipe havia descido esperando encontrar restos de navios espanhóis do século XVI. Mas o que viram não se parecia com nenhum naufrágio conhecido. As imagens eram reais, verificadas, mas, ao mesmo tempo, desafiavam qualquer explicação científica simples. Mesmo depois de 25 anos, ninguém conseguiu dar uma resposta definitiva. Para entender a importância dessa descoberta, precisamos voltar no tempo. Há mais de 70 anos, o Triângulo das Bermudas é associado a desaparecimentos inexplicáveis. Navios entram na área e somem sem deixar destroços. Aviões desaparecem dos radares, mesmo com clima favorável. No dia 4 de março de 1918, o navio USS Cyclops partiu de Barbados com 309 pessoas a bordo e uma carga pesada. Tudo parecia normal, mas, em algum ponto entre Barbados e Baltimore, o navio desapareceu completamente. Nenhuma mensagem de emergência foi enviada, nenhum sinal foi encontrado, apesar de uma grande operação de busca. Anos depois, em dezembro de 1945, 5 aviões militares partiram para uma missão de treinamento conhecida como Voo 19. Os pilotos eram experientes. O clima estava bom, mas, poucas horas depois, o líder do grupo relatou desorientação. Seus instrumentos não funcionavam corretamente. O oceano abaixo parecia estranho. As comunicações ficaram confusas e então desapareceram. Um avião de resgate foi enviado e também sumiu. Nenhuma dessas situações foi totalmente explicada. E durante muito tempo, um detalhe importante foi ignorado. O fundo do oceano naquela região praticamente não havia sido explorado. Tudo começou a mudar no início dos anos 2000, quando uma empresa canadense especializada em exploração submarina fez um acordo com o governo cubano. O objetivo era simples: mapear o fundo do mar em busca de navios antigos cheios de tesouros. A equipe era liderada por Paulina Zelitsky, uma especialista em oceanografia. Eles não estavam atrás de mistérios. Queriam dados, resultados, descobertas práticas. O navio começou a trabalhar de forma metódica, usando sonar para analisar o fundo oceânico. Dia após dia, os operadores observavam padrões normais: sedimentos, rochas, irregularidades naturais. Nada fora do comum. Até que algo apareceu. Um sinal estranho surgiu nas telas. No começo, parecia um erro técnico.
Mas, quando passaram novamente pelo mesmo local, o sinal continuava ali, mesmo tamanho, mesma forma, mesma posição. A equipe decidiu investigar melhor. O sonar funciona enviando ondas sonoras e analisando o retorno. Materiais duros refletem o som com intensidade, enquanto materiais macios absorvem. Normalmente, o fundo do mar parece caótico nesse tipo de leitura, mas ali era diferente. Linhas retas, paralelas, regulares. Essas formas não combinavam com nada natural. E havia mais. As leituras mostravam sombras acústicas, o que indicava que os objetos tinham altura, volume, como se fossem estruturas sólidas bloqueando o sinal. A equipe comparou com dados de naufrágios, corais e formações vulcânicas. Nada correspondia. Diante disso, tomaram uma decisão importante: enviar um veículo subaquático controlado à distância, um ROV, até cerca de 700 metros de profundidade. Essa operação era arriscada. A pressão ali é enorme, dezenas de vezes maior que na superfície. Qualquer falha significaria a perda total do equipamento. O ROV foi lançado. Durante a descida, a luz desapareceu lentamente. A partir de certo ponto, apenas os refletores do robô iluminavam a escuridão. Após cerca de 40 minutos, o fundo do oceano apareceu. No início, as imagens eram difíceis de entender, mas, à medida que o robô se aproximava, as formas começaram a surgir, e o que apareceu foi completamente inesperado. O fundo do mar não era irregular como deveria. Era plano, organizado. Grandes blocos surgiram na imagem, superfícies lisas, ângulos perfeitos, estruturas alinhadas com precisão. Nada ali parecia natural. Ainda mais estranho, essas estruturas não estavam cobertas por sedimentos. Em uma profundidade como essa, tudo deveria estar enterrado após milhares de anos. Mas não, os blocos estavam expostos, como se tivessem sido colocados ali recentemente, ou afundado de forma repentina. A equipe voltou à superfície com mais perguntas do que respostas. Durante dias, analisaram os dados, mediram padrões, compararam informações. Especialistas independentes receberam o material e todos chegaram à mesma conclusão inquietante. Não havia explicação natural que explicasse tudo ao mesmo tempo. Teorias geológicas foram testadas e descartadas. Então, surgiu a pergunta que mudou tudo. E se essas estruturas não fossem naturais? Se isso for verdade, significa que alguém ou algo as construiu. Mas isso cria um problema enorme. Estimativas indicam que aquela área está submersa há pelo menos 12 mil anos. Talvez até 50 mil anos. E nenhuma civilização conhecida naquela época teria capacidade para construir algo assim. Então, quem construiu? E por quê? Vou parar aqui por enquanto. Se essas estruturas forem realmente artificiais, então a sua simples existência desafia tudo o que acreditamos saber sobre a história das civilizações humanas. Porque, até hoje, não existe nenhuma evidência arqueológica que indique a presença de uma sociedade avançada nessa região em um período tão antigo. E ainda assim, as imagens capturadas no fundo do oceano parecem contar uma história completamente diferente. Para tentar compreender isso, os cientistas começaram a estimar a idade do local com base na sua profundidade atual. A cerca de 700 metros abaixo da superfície, é extremamente improvável que uma área de terra tenha afundado tanto em pouco tempo sem um evento geológico extremamente poderoso. Ao analisar dados sobre o nível do mar e movimentos tectônicos da região, duas hipóteses principais surgiram. A primeira sugere que o local poderia ter estado acima do nível do mar há cerca de 50 mil anos. Nesse período, os humanos modernos ainda nem haviam chegado a essa parte do mundo. A segunda hipótese, considerada mais plausível, aponta para cerca de 12 mil anos atrás, no final da última era glacial, quando o nível do mar era significativamente mais baixo do que hoje. Mesmo assim, isso não resolve o problema. Há 12 mil anos, os grupos humanos conhecidos naquela região eram nômades, vivendo da caça e da coleta, utilizando ferramentas extremamente simples. Não há nenhuma evidência de que possuíam a capacidade de cortar, transportar e organizar enormes blocos de pedra com tamanha precisão. E, no entanto, o que foi encontrado no fundo do oceano sugere exatamente isso: linhas retas,
ângulos definidos, alinhamentos consistentes ao longo de uma grande área. Tudo indica planejamento, organização, intenção. Alguns cientistas propuseram uma explicação alternativa. Um evento geológico repentino, como um grande terremoto, poderia ter causado o afundamento rápido de uma área costeira inteira. Isso explicaria por que as estruturas não estão cobertas por sedimentos. Se a submersão aconteceu de forma súbita, os depósitos naturais ainda não teriam tido tempo suficiente para se acumular. Essa teoria ajuda-na a entender como essas estruturas foram parar a essa profundidade, mas não responde à pergunta mais importante: o que existia ali antes de afundar? Se realmente havia uma cidade ou algum tipo de construção organizada naquele local, isso significaria que uma civilização desconhecida existiu naquela região muito antes do que se acredita atualmente. Uma civilização capaz de trabalhar pedra com precisão, de planejar estruturas em grande escala e, possivelmente, de dominar técnicas avançadas de engenharia. Essa ideia é difícil de aceitar, porque contradiz diretamente o que aprendemos sobre a evolução das sociedades humanas. Mas os dados estão ali, as imagens existem, e nenhuma explicação simples consegue descartá-las completamente. Quando Paulina Zelitsky e sua equipe retornaram da expedição no início dos anos 2000, eles sabiam que haviam encontrado algo importante. Seguindo o método científico, documentaram tudo, compartilharam os dados, enviaram os vídeos para especialistas independentes. Geólogos, oceanógrafos e arqueólogos analisaram o material. Todos concordaram em um ponto: as imagens eram reais. As estruturas existiam, mas ninguém conseguiu chegar a uma conclusão definitiva sobre a origem delas. E então, de forma inesperada, o projeto foi interrompido. A primeira razão foi política. O local está em águas territoriais de Cuba, o que significa que qualquer nova exploração depende da autorização do governo cubano. Na época, as relações entre Cuba e outros países, especialmente os Estados Unidos, dificultavam esse tipo de colaboração científica. A segunda razão foi financeira. Explorar o fundo do oceano é extremamente caro. Cada missão exige navios especializados, equipamentos avançados, equipes altamente treinadas e semanas de operação. O custo pode chegar a milhões. Nenhuma empresa privada tinha os recursos e as permissões necessárias ao mesmo tempo. E instituições científicas enfrentavam limitações orçamentárias e burocráticas. Mas havia também um terceiro fator, menos evidente. As implicações da descoberta eram desconfortáveis. Se as estruturas fossem naturais, isso significaria que existe um tipo de formação geológica ainda desconhecido, o que exigiria uma revisão significativa do conhecimento atual. Se fossem artificiais, então toda a linha do tempo da presença humana naquela região teria que ser reavaliada. Em ambos os casos, isso implicava que algo fundamental poderia estar errado nas teorias atuais. E mudanças desse tipo não acontecem facilmente. Com o tempo, o interesse diminuiu. Nenhuma nova missão foi enviada. Nenhum material foi coletado diretamente do local. Nenhuma análise aprofundada foi realizada no próprio fundo do oceano. Desde então, o local permanece intocado. A 700 metros de profundidade, no silêncio absoluto do oceano, essas estruturas continuam exatamente como foram encontradas. Alinhadas, organizadas, enigmáticas. Mais de 25 anos se passaram desde a descoberta inicial. E ainda hoje, 3 coisas seriam necessárias para finalmente obter respostas claras. Primeiro, autorização para explorar o local. Segundo, financiamento suficiente para realizar uma missão completa. Terceiro, uma equipe científica disposta a aceitar os resultados, independentemente de quão inesperados sejam. Até agora, nenhuma dessas condições foi atendida, e assim o mistério continua. Essas estruturas são o resultado de processos naturais que ainda não compreendemos completamente, ou são evidências de uma civilização esquecida, perdida nas profundezas do tempo? O que quer que seja, está lá, esperando. E talvez a questão mais importante não seja apenas descobrir o que essas estruturas são, mas sim se estamos preparados para aceitar a resposta
Se aceitarmos a possibilidade de que nem tudo o que sabemos está completo, então somos obrigados a olhar para esse mistério de uma forma diferente. Não apenas como uma curiosidade isolada, mas como um possível indício de que ainda há capítulos inteiros da história humana que permanecem desconhecidos. Ao longo dos séculos, o conhecimento humano foi sendo construído passo a passo. Cada descoberta acrescentou algo novo, corrigiu erros anteriores ou abriu caminhos inesperados. No entanto, existem momentos raros em que uma descoberta não se encaixa em nada do que já conhecemos. Ela não confirma teorias. Ela desafia todas elas ao mesmo tempo. E é exatamente isso que esse local submerso representa. Alguns pesquisadores começaram a considerar hipóteses mais amplas. Eles se perguntam se a nossa linha do tempo sobre o desenvolvimento das civilizações pode estar incompleta. E se sociedades mais avançadas existiram muito antes daquelas que reconhecemos hoje? E se algumas dessas sociedades desapareceram completamente, sem deixar vestígios na superfície, apagadas por catástrofes naturais ou pelo próprio tempo? Essa ideia pode parecer extrema à primeira vista, mas não é totalmente nova. Em diversas culturas ao redor do mundo, existem relatos de terras perdidas, cidades submersas e civilizações desaparecidas. Histórias que muitas vezes são tratadas como mitos, mas que talvez tenham alguma base real. Dentro desse contexto, a descoberta ao largo de Cuba ganha um significado ainda mais intrigante. Ela não prova nada de forma definitiva, mas levanta perguntas que não podem ser simplesmente ignoradas. Outra linha de investigação envolve as mudanças no nível dos oceanos ao longo da história. No fim da última era glacial, cerca de 12 mil anos atrás, o derretimento das grandes massas de gelo fez com que o nível do mar subisse rapidamente. Regiões costeiras inteiras foram engolidas pela água em relativamente pouco tempo. Mas, mesmo esse cenário, não explica completamente o que foi encontrado. Uma submersão de 700 metros exige mais do que o aumento do nível do mar. Ela sugere a combinação de vários fatores, como movimentos tectônicos intensos ou o colapso repentino de uma área inteira. E isso levanta outra questão importante. Por que não existem outros locais semelhantes na região? Por que essa formação parece única? Os dados de sonar indicam que a área é muito maior do que aquilo que foi inicialmente filmado. Estruturas se estendem por uma grande região, formando padrões repetitivos, alinhamentos consistentes e até o que parecem ser caminhos ou corredores. Alguns especialistas sugerem que essas formações poderiam representar os restos de uma antiga cidade, ruas, edifícios, talvez até áreas organizadas de convivência. Claro, sem uma exploração mais detalhada. Isso ainda é apenas uma hipótese, mas os indícios são suficientes para justificar uma investigação mais profunda. Outro detalhe que chama a atenção é o material dessas estruturas. As análises indicam uma densidade semelhante à do granito, uma rocha extremamente resistente, normalmente formada em condições específicas no interior da Terra. Trabalhar esse tipo de material exige ferramentas e técnicas avançadas. Se esses blocos foram realmente moldados de forma intencional, isso indicaria um nível de conhecimento tecnológico muito superior ao que se atribui às populações humanas dessa época naquela região. E então surge uma hipótese ainda mais perturbadora. E se essa civilização não fosse originária dali? Alguns pesquisadores levantam a possibilidade de contatos antigos entre diferentes partes do mundo, muito antes das grandes navegações registradas pela história. Trocas culturais, tecnológicas ou até migrações que teriam deixado vestígios difíceis de identificar hoje. Outros vão ainda mais longe, sugerindo a existência de civilizações avançadas que desapareceram completamente, deixando apenas fragmentos isolados, como esse no fundo do oceano. É importante manter o equilíbrio. A ciência não pode se basear apenas em suposições. Ela exige evidências sólidas. Mas, quando as respostas não aparecem, é natural que novas ideias sejam consideradas. Enquanto isso, o local continua lá, a 700 metros abaixo da superfície, no silêncio absoluto do oceano profundo. Essas estruturas permanecem intactas.
Elas não se deterioram rapidamente, não desaparecem, não mudam, estão congeladas no tempo, como se aguardassem alguém capaz de entender o que realmente são. O mais curioso é o contraste entre a importância potencial dessa descoberta e o fato de ela ser pouco discutida atualmente. Em um mundo onde novas descobertas são rapidamente divulgadas e debatidas, esse caso permanece quase esquecido. E, no entanto, ele é real. Os registros existem. As imagens foram analisadas. Especialistas confirmaram que se trata de algo incomum, mas, por falta de recursos, cooperação internacional e talvez até prioridade científica, a investigação simplesmente não avançou. Isso levanta uma reflexão importante sobre como o conhecimento evolui. Nem todas as descobertas recebem atenção imediata. Algumas ficam em segundo plano, aguardando o momento certo, os recursos necessários ou o interesse suficiente para serem exploradas. Talvez esse seja um desses casos. Talvez, no futuro, uma nova missão seja organizada, com tecnologia mais avançada, com financiamento adequado e com colaboração internacional suficiente para permitir acesso ao local. E quando isso acontecer, poderemos finalmente descobrir a verdade. Ou talvez, ao invés de respostas, encontremos ainda mais perguntas, porque é assim que a ciência funciona. Cada descoberta abre novas portas, revela novos mistérios e amplia ainda mais o que ainda não sabemos. No caso do Triângulo das Bermudas, pode ser que estejamos apenas começando a entender o que realmente existe ali. Então, da próxima vez que você ouvir falar dessa região misteriosa, lembre-se de que os desaparecimentos podem ser apenas uma parte da história, porque, nas profundezas do oceano, existe algo antigo, organizado e ainda sem explicação. Algo que pode mudar tudo o que sabemos. E talvez seja exatamente aí que o verdadeiro mistério começa a se revelar. Durante anos, toda a atenção foi direcionada para aquilo que desaparece no Triângulo das Bermudas. Histórias de aviões sumindo no céu, navios que nunca chegaram ao destino, tripulações inteiras que nunca mais foram vistas. Mas, e se essa obsessão pelo desaparecimento tiver nos distraído do que realmente importa? E se o mais importante não for o que some, mas o que permanece? Quando juntamos todas as peças, percebemos que existem dois fenômenos distintos acontecendo na mesma região. De um lado, os desaparecimentos inexplicáveis que desafiam explicações convencionais. Do outro, uma descoberta subaquática que não se encaixa em nenhum modelo natural conhecido. Será apenas coincidência? Ou será que existe alguma conexão entre esses dois mistérios? Alguns cientistas sugerem explicações naturais para os desaparecimentos, como ondas gigantes inesperadas, variações magnéticas ou até liberações de gás no fundo do oceano que poderiam afetar a flutuabilidade de embarcações e interferir em instrumentos de navegação. Essas hipóteses são estudadas e, em certos casos, fazem sentido dentro de contextos específicos, mas nenhuma delas explica a presença de estruturas organizadas no fundo do mar. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Será possível que o que está abaixo da superfície tenha algum tipo de influência sobre o que acontece acima dela? Até agora, não existe nenhuma evidência direta que comprove essa ligação. No entanto, também não há evidência suficiente para descartá-la completamente. E é justamente nesse espaço entre o que sabemos e o que ainda não entendemos que o mistério cresce. O que sabemos com certeza é que essa descoberta continua sendo uma das mais intrigantes já feitas nessa parte do mundo, e ainda assim permanece praticamente inexplorada. Agora imagine o que poderia ser revelado com uma nova expedição. Tecnologias modernas poderiam mapear toda a área com uma precisão muito maior. Veículos subaquáticos mais avançados poderiam explorar cada detalhe, registrar imagens em alta definição e coletar amostras diretamente das estruturas. Essas amostras poderiam ser analisadas para determinar a idade exata das rochas, sua composição e, talvez, até identificar marcas de ferramentas ou sinais de intervenção humana. Poderíamos descobrir padrões mais claros, talvez inscrições, símbolos ou qualquer evidência que confirme de forma definitiva se aquilo foi criado por processos naturais ou por uma inteligência. Ou talvez a resposta seja ainda mais surpreendente do que qualquer uma dessas possibilidades.
Mas, para chegar até lá, será necessário mais do que curiosidade. Será preciso investimento, colaboração internacional e, acima de tudo, disposição para aceitar resultados que podem desafiar ideias estabelecidas. E isso nem sempre é fácil. Aceitar que a história que aprendemos pode estar incompleta exige coragem, exige abrir mão de certezas confortáveis e encarar o desconhecido com mente aberta. O Triângulo das Bermudas sempre foi visto como um lugar de perigo e mistério. Um ponto no mapa onde coisas estranhas acontecem. Mas talvez ele seja também um ponto de descoberta. Um local onde o passado e o desconhecido se encontram. E lá, a 700 metros de profundidade, esses blocos continuam no mesmo lugar. Imóveis, silenciosos, intactos. Eles não contam sua história, não oferecem explicações, mas deixam uma pergunta no ar. Uma pergunta simples e ao mesmo tempo profunda. Estamos realmente prontos para descobrir a verdade? Se essa história prendeu a sua atenção até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas que também gostam de mistérios como esse. E me conta aqui nos comentários. Na sua opinião, isso é uma formação natural que ainda não compreendemos? Ou o vestígio de uma civilização perdida? Porque, às vezes, os maiores mistérios não são aqueles que imaginamos, mas aqueles que ainda não conseguimos explicar.